Você sabia que o Brachiosauro era um dos maiores e mais altos dinossauros que já existiram, com um pescoço que podia alcançar até 9 metros de altura? Com um corpo massivo e pernas dianteiras mais longas que as traseiras, ele se destacava entre os gigantes do Jurássico. Sabia que ele tinha um pescoço que o permitia alcançar as folhas mais altas das árvores, assim evitando a competição com outros herbívoros de seu tempo? E que, apesar de seu tamanho colossal, ele tinha um sistema respiratório incrivelmente eficiente, semelhante ao das aves modernas. E se eu te dissesse que suas narinas estavam localizadas no topo de sua cabeça, você acreditaria? Mas isso é apenas o começo. E se inscreva no nosso canal para não perder nenhum vídeo. Fique conosco e descubra como novas pesquisas estão revelando tudo sobre esse incrível gigante, porque hoje vamos explorar essas e outras curiosidades surpreendentes sobre o Brachiosauro. Fique ligado, você vai se surpreender. O Brachiosauro viveu há cerca de 154 a 150 milhões de anos, durante o período Jurássico. Com mais de 25 metros de comprimento e pesando até 40 toneladas, ele é frequentemente retratado como um dos maiores dinossauros que já existiram. Conhecido por seu pescoço longo, pernas poderosas e corpo colossal, o Brachiosauro dominava seu ambiente como um gigante sereno. Mas qual era o verdadeiro comportamento desse colosso? Quais são as últimas descobertas que nos ajudam a entender melhor sua vida e seu mundo? Há muito mais sobre esse herbívoro do que imaginamos. Hoje vamos desvendar os segredos de sua anatomia, comportamento e as últimas descobertas científicas que mudaram nossa visão sobre esse titã pré-histórico. A primeira descoberta de um brachiosauro foi feita em 1900 pelo paleontólogo Elmer Higgs. Desde então, inúmeros fósseis foram encontrados, fornecendo uma visão detalhada sobre sua estrutura e modo de vida. Mas o que fez do brachiosauro um tema tão intrigante para os cientistas e entusiastas? Sua imensa popularidade deve-se não apenas ao seu tamanho, mas também às fascinantes adaptações que lhe permitiam sobreviver em seu ambiente. A popularidade do brachiosauro no cinema e na mídia contribuiu significativamente para o interesse público em paleontologia e na ciência dos dinossauros. Livros, documentários e exposições em museus frequentemente destacam o brachiosauro, tornando um símbolo duradouro do fascínio humano com essas criaturas antigas. Em 1993, o filme Jurassic Park de Steven Spielberg apresentou o brachiosauro em uma das cenas mais memoráveis, onde os personagens veem pela primeira vez o imponente dinossauro se alimentando das copas das árvores. Mas não podemos dizer que o cinema é o único responsável por tamanho fascínio. Você sabia que o brachiosauro tinha uma das posturas mais únicas entre os dinossauros? Vamos explorar como ele usava essa característica em breve. Vamos começar pela anatomia desses gigantes. O pescoço do brachiosauro era extremamente longo e robusto, permitindo-lhe alcançar folhas nas copas das árvores sem a necessidade de competir com outros herbívoros de pescoço longo, como o diplodocus. Alguns cientistas acreditam que ele tinha um sistema respiratório altamente eficiente, permitindo-lhe sustentar seu enorme corpo e longo pescoço com uma troca de gases muito eficaz. Pesquisas sugerem que as narinas do brachiosauro, localizadas no topo de sua cabeça, poderiam ajudá-lo a respirar enquanto ele se alimentava das folhas mais altas. Outro aspecto fascinante é a sua dieta. Com dentes adaptados para arrancar e triturar folhas, o brachiosauro tinha uma boca ideal para consumir grandes quantidades de vegetação. E quanto ao tamanho? O brachiosauro era um dos maiores dinossauros conhecidos, com uma altura que podia chegar a 12 metros e um comprimento de até 25 metros. Seu peso estimado era entre 30 a 40 toneladas. E quanto à velocidade? Você ficará surpreso ao saber que o brachiosauro, apesar de seu tamanho, tinha uma locomoção eficiente. Vamos mostrar isso mais adiante. O brachiosauro era um herbívoro que passava a maior parte do seu tempo se alimentando de plantas. E você sabe o que é um herbívoro? É aquele que se alimenta exclusivamente de plantas. E o que isso quer dizer? Que ele precisava consumir uma enorme quantidade de vegetação diariamente para manter seu enorme tamanho. Estudos indicam que ele poderia comer folhas de árvores altas e também arbustos e plantas menores. Estudos sugerem que ele tinha um sistema digestivo altamente eficiente, adaptado para processar grandes quantidades de vegetação fibrosa. Suas mandíbulas e dentes eram adaptados para arrancar e triturar folhas,
permitindo-lhe acessar uma ampla variedade de plantas. Novos estudos sobre sua locomoção sugerem que ele tinha uma postura e movimento únicos, capazes de se mover grandes distâncias em busca de alimento. Então a real é que o Brachiosauro era um gigante pacífico, sempre em busca de sua próxima refeição. Podia alcançar folhas altas ou se alimentar de vegetação rasteira, aproveitando seu pescoço longo e pernas poderosas. E a ciência ainda está descobrindo novos fatos sobre o Brachiosauro. Em 2010, a descoberta de fósseis de Brachiosauro com impressões de pele preservadas revelou detalhes sobre sua textura e aparência. Essas descobertas abriram novas possibilidades para entender a biologia e evolução dos dinossauros. A análise de fósseis também está nos ajudando a entender sua relação com outros dinossauros saurópodes. Os saurópodes são um grupo de dinossauros herbívoros conhecidos por suas características físicas impressionantes: tamanho gigantesco, pescoço longo, cauda longa e pesada, corpo maciço e pernas fortes, cabeça pequena em relação ao corpo e dieta herbívora. Os saurópodes são importantes para o estudo da paleontologia porque suas adaptações evolutivas para alcançar grandes tamanhos oferecem insights sobre a biologia, ecologia e evolução dos dinossauros. Além disso, sua presença em muitos continentes ajuda os cientistas a entender as condições ambientais e geográficas da Terra durante a Era Mesozoica. Os avanços tecnológicos estão mudando nossa compreensão sobre o Brachiosauro diariamente. Com o uso das tecnologias, os cientistas fazem descobertas chocantes. Tomografias computadorizadas de fósseis revelaram detalhes sobre sua estrutura interna e capacidades anatômicas. Mas há muito mais a ser descoberto. Cada nova escavação traz à tona perguntas sobre como o Brachiosauro viveu, se alimentou e sobreviveu em seu ambiente. Por exemplo, um estudo recente sugere que o Brachiosauro tinha vértebras ocas no pescoço, permitindo uma estrutura leve e flexível, crucial para suportar seu comprimento extraordinário. O Brachiosauro é conhecido por ter um dos sistemas respiratórios mais eficientes entre os dinossauros. Essa característica contribuiu significativamente para suas habilidades como gigante herbívoro. Comparado a outros dinossauros, o Brachiosauro tinha um sistema respiratório complexo, semelhante ao das aves modernas. Embora seu sistema ainda seja um tema de estudo, ele permitia uma troca de gases eficiente, crucial para manter seu enorme corpo. O tamanho e a complexidade do sistema respiratório do Brachiosauro sugerem que ele poderia ter comportamentos de busca de recursos alimentares mais sofisticados. Isso inclui a capacidade de se mover grandes distâncias em busca de alimento. Um sistema respiratório eficiente implica em maior resistência e capacidade de se alimentar por longos períodos. O Brachiosauro precisava de uma excelente troca de gases para manejar seu enorme corpo e manter-se ativo. O tamanho do seu sistema respiratório abre a possibilidade de que o Brachiosauro pudesse ter comportamentos sociais, como viver em grupos, e é apoiada pela estrutura anatômica avançada. Isso sugeriria habilidades de comunicação e interação com outros membros de sua espécie. A descoberta de que o Brachiosauro tinha um dos sistemas respiratórios mais eficientes entre os dinossauros tem ajudado os paleontólogos a entender melhor a evolução dos comportamentos alimentares. Estudos da anatomia fossilizada dos dinossauros usando técnicas como tomografia computadorizada permitem reconstruir a anatomia interna e inferir capacidades fisiológicas. Em suma, o tamanho e a complexidade do sistema respiratório do Brachiosauro são um dos fatores que tornam esse dinossauro tão fascinante. Ele não era apenas um gigante físico, mas também um herbívoro com capacidades fisiológicas avançadas, o que ajudou a consolidar seu status como um dos dinossauros mais impressionantes de todos os tempos. Mas e a pele do Brachiosauro? Descobrimos recentemente impressões de pele que nos fornecem novas pistas fascinantes. Não perca esses detalhes impressionantes mais pra frente. E o Brachiosauro era realmente um gigante solitário? As características físicas do Brachiosauro, como seu pescoço longo, corpo maciço e pernas poderosas, sugerem um herbívoro altamente eficiente que poderia se defender sozinho de predadores. Muitos herbívoros grandes atuais, como elefantes e girafas, vivem em grupos. Isso leva alguns cientistas a acreditar que o Brachiosauro também poderia ter vivido em grupos, dependendo de seu tamanho e força coletiva para sobreviver. E muitos achados de fósseis de Brachiosauro são de indivíduos encontrados juntos,
o que pode sugerir que eles viviam ou se alimentavam em grupos. Mas já há descobertas de fósseis de brachiosauro que sugerem uma possível dinâmica social entre esses dinossauros. Esses achados indicam interações complexas entre os brachiosauros. Em alguns fósseis de brachiosauro foram encontrados com marcas de mordida de predadores, o que sugere interações sociais complexas, possivelmente relacionadas à defesa em grupo ou disputas territoriais. Então a questão sobre se o brachiosauro era um gigante solitário ou social ainda não tem uma resposta definitiva. A evidência disponível sugere que o brachiosauro pode ter exibido ambos os comportamentos, dependendo das circunstâncias ambientais e da disponibilidade de alimento. A contínua descoberta e análise de fósseis podem eventualmente fornecer mais clareza sobre o comportamento social deste icônico dinossauro. As descobertas recentes de impressões de pele do brachiosauro desafiam algumas das antigas concepções sobre a aparência desse gigante e contribuem para uma compreensão mais precisa de sua biologia e ecologia. As impressões de pele do brachiosauro revelam uma textura complexa e variada. A pele era composta por escamas pequenas e arredondadas, semelhantes às de alguns répteis modernos, mas sem a presença de penas em grande parte do corpo. As escamas variavam em tamanho e forma dependendo da localização no corpo, sugerindo uma adaptação específica a diferentes funções biológicas. As impressões mostram que a pele do brachiosauro era coberta por escamas em áreas como o pescoço, a cauda e a região pélvica. Essas áreas provavelmente precisavam de proteção extra devido ao desgaste e ao atrito. Em outras partes do corpo, como os flancos e a barriga, as escamas poderiam ser menores e mais flexíveis, permitindo maior mobilidade. A descoberta de escamas no brachiosauro contribui para o debate sobre a evolução da pele e das penas nos dinossauros. Enquanto muitos dinossauros terópodes menores possuíam penas, o brachiosauro e outros grandes saurópodes mantiveram escamas, indicando uma evolução divergente baseada em necessidades ecológicas e funcionais. Representações anteriores do brachiosauro em filmes mostravam o dinossauro com uma pele escamosa semelhante à de um réptil moderno. Essas representações eram baseadas no conhecimento paleontológico da época. Com as novas descobertas, futuros filmes e documentários podem começar a incorporar esses detalhes mais precisos sobre a textura e a aparência da pele do brachiosauro, oferecendo uma visão mais realista do dinossauro. O brachiosauro continua a ser um símbolo de poder e mistério. Cada nova descoberta nos aproxima mais da verdade sobre sua vida e seu mundo. Desde suas adaptações físicas únicas até suas características anatômicas fascinantes, o brachiosauro é uma prova viva da complexidade da vida na Terra há milhões de anos. E aí, você sabia de todas essas curiosidades sobre o brachiosauro? Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para mais vídeos incríveis como este. Até a próxima! Fique ligado no nosso canal Vivo na Terra para mais vídeos fascinantes e educativos sobre o mundo natural. E aqui estão duas sugestões de vídeos que acredito que você vai gostar. Até a próxima!